E aí, pessoal, beleza? Nós tivemos uma novidade no âmbito do STJ recentemente, que foi a edição da súmula 670. Essa súmula está falando basicamente que no crime de estupro de vulnerável, se a vítima recupera a capacidade física ou mental, ela pode decidir se o autor dos fatos, se o criminoso vai ou não ser punido. Como que a vítima decide isso? Ela decide isso prestando ou não a representação contra aquela pessoa que praticou o crime. Só que você precisa ter muito cuidado, porque o âmbito, a eficácia temporal dessa súmula, ela é muito restrita. Primeira coisa, ela não se aplica aos crimes de estupro de vulnerável que foram praticados a partir do ano de 2018, tá? E aí, para você entender a questão temporal, eu preciso antes fazer um recorte histórico acerca do crime de estupro vulnerável e a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, certo? Primeira coisa, pessoal, é que até 2009 não existia no Código Penal o crime de estupro vulnerável. Esse crime ele foi inserido a partir da Lei 12.015 de 2009, certo? Então essa lei inseriu o artigo 217-A, que permanece até hoje, que é o crime de estupro de vulnerável, certo? E ela passou a prever, no artigo 227 do Código Penal, que a ação penal no crime de estupro de vulnerável, era pública, condicionada à representação, em regra. E aí haveria exceção quando? Quando a vítima fosse menor de 18 anos ou quando houvesse vulnerabilidade, tá bom? Nesse sentido, essa lei ela permaneceu exatamente nesses termos até 2018. Em 2018, sobreveio a Lei 13.618, que alterou o artigo 227 do Código Penal e passou a prever que todos os crimes contra a dignidade sexual, estupro vulnerável, estupro, outros crimes, são de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende que a vítima manifeste interesse em ver aquele autor dos fatos sendo punido, tá? Só que entre 2009, por exemplo, e 2018, nós temos uma situação de pessoas que não eram vulneráveis de forma absoluta, que é a chamada vulnerabilidade temporária. Por exemplo, pessoa que estava no estado de embriaguez, que foi estuprada, entraria como estupro de vulnerável, porque ela não poderia ali oferecer resistência. E aí a defesa, muitas teses defensivas doutrinárias nesse sentido, passaram a advogar que a ação penal, nesse caso da vulnerabilidade temporária, era uma ação penal condicionada à representação. Então, se a vítima recuperasse a capacidade física ou mental, ela deixava de ser vulnerável e poderia decidir se o autor dos fatos ia ou não ser punido. Então, esse tema chegou ao STJ e o STJ, enfim, sumulou o que eu falei no começo do vídeo, que a ação penal nesses casos de estupro de vulnerável, se a vítima deixar de sofrer aquela limitação física ou mental, ela pode decidir se o autor dos fatos vai ou não ser punido. Mais uma vez, eu friso que essa súmula ela tem uma eficácia temporal restrita. Ela não vai ser aplicada aos casos de estupro de vulnerável a partir de 2018. A partir de 2018, a ação penal do crime de estupro de vulnerável ou qualquer outro crime contra a dignidade sexual passou a ser pública incondicionada, beleza? Explicado aqui essa situação da súmula, eu vou só para fazer aqui uma breve explicação sobre o que seria essa questão de ação penal, pessoal aí que às vezes não entende tanto sobre isso. Seguinte, a ação penal ela pode ser pública condicionada, pública incondicionada e ação penal privada, tá? A ação penal pública incondicionada, ela é o seguinte: alguém praticou um crime. Independentemente se a vítima quer ou não que aquela pessoa seja punida, o Estado vai punir ela se tiver elementos suficientes. Agora, se a ação penal for pública condicionada, a vítima tem que dizer: ô Estado, eu quero que você puna aquela pessoa. Ainda que o Estado tenha provas de que aquela pessoa praticou o crime, se a vítima não quiser que aquela pessoa seja punida, ela não vai ser punida se a ação penal for pública condicionada, tá? E a ação penal privada é o seguinte: Estado, delego para você, vítima, o poder de representar, de ajuizar uma queixa-crime para punir aquela pessoa que praticou um crime contra você.
A ação penal, em regra, ela é pública e incondicionada. Isso consta lá no artigo 100 do Código Penal. Ela só vai ser pública condicionada à representação ou ação penal privada se o tipo penal expressamente prevê dessa forma, beleza?